Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Leremos do versículo 9 até o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, no lugar de pão lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Meus irmãos, entre os gigantes dos nossos dias, os homens que são aí os heróis da fé do nosso tempo, entre estes homens está um chamado George Miller. Quando nós falamos a respeito de oração, não há como nós não nos lembrarmos deste homem. Ele viveu entre o ano de 1805 até o ano de 1898. Desde que ele se converteu a Cristo, ele viveu uma vida de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor, através da leitura da Palavra de Deus e da oração. Dizem que George Miller, ele tinha um caderno onde ele anotava os pedidos de oração que ele fazia. E sempre que Deus respondia, ele anotava a resposta de Deus, a data do pedido, a data da resposta. Esse caderno, meus irmãos, tinha mais de 50.000 orações respondidas. 50.000 orações respondidas por Deus, lá no caderninho do George Miller. Meus irmãos, esse homem conhecia o poder da oração. Ele valorizava esse meio de graça que Deus deixou a nós, os seus filhos. E nesta noite eu quero falar com a igreja um pouco sobre oração. O tema do sermão desta noite é: por que devemos orar? E baseado nesse texto que nós lemos, eu quero dar aos irmãos pelo menos 3 razões, 3 motivos pelos quais nós devemos orar. O primeiro motivo, meus irmãos, devemos orar porque a oração foi ordenada pelo próprio Deus. Esse texto que nós lemos, Jesus está incitando os seus discípulos a orar. Por isso que ele diz: peçam e dar-se-vos-á, busquem e vocês vão achar, batam e a porta vai se abrir. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor Jesus está motivando os seus discípulos a orarem, a buscarem a Deus. A oração, meus irmãos, é algo muito especial nas nossas vidas, mas nós temos que entender que a oração nunca vem primeiro. A oração, na verdade, é uma resposta. O Senhor nos chama a orar. O Senhor se revelou a nós através da sua palavra, através da sua vontade. E agora nós respondemos a Ele em oração. Portanto, a oração não vem primeiro, a oração é uma resposta. Resposta à revelação de Deus, resposta à vontade de Deus, resposta à sua palavra. Tim Keller, escrevendo no livro Oração, Experimentando a Intimidade com Deus, ele diz assim: toda oração consiste em responder a Deus. Em todos os casos, é Deus quem dá o primeiro passo. O ouvir sempre precede o pedir. Deus vem a nós primeiro,
ou então jamais estenderíamos as mãos em sua direção. Queridos, nós precisamos ter na nossa vida essa resposta de oração. O Senhor está nos chamando para orar. Nós precisamos nos apropriar deste meio de graça. Não há como conhecer a Deus, não há como, meus irmãos, ouvir Deus falar na sua palavra e não responder a Deus em oração. Talvez o problema esteja exatamente aí na falta de conhecimento de Deus. Muitos conhecem uma religião, muitos conhecem um sistema, muitos até já leram a Bíblia, conhecem as suas histórias, as suas palavras, mas conhecer a Deus vai além. Isto, meus irmãos, pode se refletir inclusive nas nossas práticas. Quando nós pensamos em oração e pensamos nas nossas práticas, nós na verdade deveríamos nos envergonhar muitas vezes. É como acontece, pastor, muitas vezes está naquela reunião, ou você está naquela reunião familiar, algum aniversário, alguma comemoração, e aí acontece de tudo na festa, daqui a pouco vão partir o bolo, aí chama alguém lá, o pastor ou alguém que está ali, representando o religioso, e diz assim: olha, faz uma oraçãozinha aqui para a gente poder partir o bolo. Meus irmãos, isso não existe. Não existe oraçãozinha. Oração é algo poderoso. Oração é algo maravilhoso. Oração não é algo que nós fazemos no começo de uma reunião para legitimar tudo aquilo que vai acontecer nessa reunião, ou no final dela, para legitimar tudo que aconteceu durante essa reunião, ou nesses momentos protocolares, quando a gente coloca ali a oração, tem que orar, não é? Então vamos orar, mesmo que seja uma oraçãozinha aqui. Não é assim que nós devemos tratar a oração. Não é sobre isso que o Senhor Jesus está falando aqui quando Ele nos chama a orar, quando Ele nos motiva a orar. A oração é algo precioso, meus irmãos, é o nosso alimento, é o meio de graça que Deus nos deixou. Para o corpo nós temos o alimento, e se você deixar o seu corpo sem alimento, você vai sofrer. Por isso que você precisa alimentar o teu corpo, mas você não é apenas matéria, você não é apenas corpo, você tem uma alma, você tem um espírito, e eles precisam de alimento, e o alimento é a palavra de Deus, e o alimento é a oração. E se nós não fizermos isso, o nosso coração estará inquieto. Por isso que Agostinho já dizia: criaste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração só se aquietará quando encontrar descanso em ti. E onde nós vamos encontrar Deus? Na palavra, na oração. Estamos vivendo um tempo de isolamento, de pandemia. Muitos sofreram e talvez ainda estejam sofrendo, porque estão longe do templo. Talvez nunca passaram por uma experiência como essa. Mas essa experiência nos ensina, meus irmãos, porque existem algumas verdades que nós já sabemos. Uma delas é que Deus, Ele não mora dentro da igreja, Ele não mora dentro do templo, Ele não está trancado aqui no templo, como se o único lugar onde nós encontraríamos Deus fosse na igreja. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, a primeira carta aos Coríntios, ele diz isto: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Você é templo do Espírito Santo. A igreja não está fechada, a igreja está aberta 24 horas. E você nem precisa se deslocar, você não precisa de horário. O Espírito Santo habita em você. Você pode estar em comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, através da oração. Este é o convite que Deus está fazendo para você. Por que eu devo orar? Porque o Senhor diz: ore, busque, peça, bata.
em nome de Jesus, que nós possamos aceitar esse convite do Senhor Jesus, termos uma vida de oração na presença do Senhor. Como o apóstolo Paulo dizia, orai, orai sem cessar. Há aqueles momentos especiais de oração onde nós nos trancamos no quarto, sim, mas a oração, na verdade, ela acontece o tempo todo. Nós podemos estar no carro e estarmos orando, nós podemos estar no nosso trabalho e estarmos ali também dedicando tempos em oração. Você pode estar realizando um trabalho dentro da sua casa e estar orando, conversando com o Senhor, desfrutando dessa intimidade com Deus, com o Pai. Nós devemos orar, porque o Senhor ordena. Em segundo lugar, nós devemos orar também, porque a oração nos faz conhecer a Deus, e a oração nos faz conhecer a nós mesmos. A oração nos faz conhecer a Deus, e a oração nos faz conhecer a nós mesmos. Qual entre vocês, se o filho pedir um pão, se o filho pedir um peixe, se o filho pedir um ovo, você vai dar para ele outra coisa que não um pão, um peixe e um ovo? Os exemplos que Jesus usa aqui, meus irmãos, nesse texto, são exemplos bem interessantes, porque, na verdade, quando ele fala de se o filho pedir pão, você não vai dar uma pedra. A pedra, nesse caso aqui, ela parecia com pão. Você olhando para a pedra, ela parece com pão. Então, por isso, Jesus coloca pedra no lugar de pão. A cobra que ele coloca aqui, ou a serpente, provavelmente é o peixe, um tipo de enguia. Então, qual pai que, se o filho pedir um peixe, vai dar uma enguia para ele? A enguia era um animal imundo, o judeu não comia esse tipo de animal. Portanto, é o que Jesus está dizendo aqui: você não vai fazer isso, você não vai, no lugar de peixe, dar uma enguia para o seu filho. Também, qual pai que, se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Por quê? Porque o escorpião, quando ele está todo fechadinho ali, ele pode parecer com um ovo. Então essa é a ideia. Você não vai enganar o teu filho, você não vai ridicularizar o teu filho, você não vai fazer tal maldade com ele, e você é mau. Imagina Deus, que é bom. Se você que é mau não faz isso, imagina se Deus vai fazer tal coisa. Meus irmãos, a oração, ela nos faz conhecer a Deus, e ela nos faz conhecer a nós mesmos. A oração, ela nos melhora. A oração tira de nós, meus irmãos, a arrogância, o orgulho. Quem ora não é orgulhoso. Quem ora de verdade não é arrogante. Porque quem ora está se colocando sempre na dependência do Senhor, reconhecendo que não é nada, que precisa de Deus, que tudo que tem, tudo que vem do Senhor. Alguém que ora é alguém que é humano. A oração, ela nos humaniza. A oração nos melhora. Você quer ser uma pessoa melhor na tua vida? Ora. Você quer melhorar mais ainda? Ora mais então ainda. A experiência de George Miller, ela é impressionante. Diz a história, meus irmãos, que este homem, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. 50 delas de joelhos. Mas não essa leitura dinâmica, leitura mesmo da palavra, meditando na palavra, buscando nela o alimento, o conhecimento de Deus. E quando ele já estava para morrer, perto da sua morte, perguntaram para ele, o que ele ainda gostaria de fazer. E de joelhos ele respondeu: ler mais a Bíblia, pois ainda eu conheço pouco da excelência de Cristo. 200 vezes ele leu a Bíblia, sendo 50 de joelhos. E o que ele queria era continuar lendo a Bíblia para conhecer mais a respeito de Cristo.
Não é à toa, meus irmãos, que este homem é um homem de oração. Um homem que tem experiências tremendas e maravilhosas na oração. Porque era alguém que conhecia a Deus. Porque a oração nos faz conhecer a Deus. E a oração nos faz conhecer a nós mesmos. Eu lembro de Jó. Jó, no final da sua experiência, ele narra lá no capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 9, a oração de Jó foi esta: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O conhecimento que Jó tinha de Deus, agora no final da sua experiência, ele coloca que leva ele ao pó e à cinza. Expressões de humilhação, de arrependimento, de tristeza para o povo judeu. E em outras culturas também. Pó, cinza, simbolizam estas coisas. E ele está dizendo exatamente isso: eu sou frágil, eu não sou absolutamente ninguém diante do Senhor. Eu preciso do Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Porque alguém que ora, alguém que está na presença de Deus em comunhão com o Senhor conhece a Deus e conhece a si mesmo. Sabe que somente Deus é bom, somente Deus é perfeito, somente Deus é o Senhor, o controlador, o soberano. Ah, meus irmãos, Jesus está dando aqui esta lição aos seus discípulos. Vocês não vão dar aos seus filhos outra coisa. Se eles pedirem a vocês pão, vocês darão pão. Se eles pedirem peixe, vocês vão dar peixe. Se eles pedirem ovo, vocês vão dar ovo para eles. Porque apesar de vocês serem maus, vocês não são capazes de fazer tal maldade com os seus filhos. Com os seus filhos não, com toda a certeza. Deus não é como nós, que somos maus. Deus é bom, Deus é perfeito. Muito mais Ele, então, tem para dar aos seus filhos. É esta confiança que eu e você temos que ter no Senhor. Os deuses dos gregos, dos romanos, as divindades daqueles dias do tempo de Jesus, meus irmãos, eram divindades estranhas. Você vê algumas lendas dos romanos ali, dos gregos, é uma coisa assim estranha, né? Os deuses, eles eram ciumentos, eram algumas vezes brincalhões, gostavam de aprontar com as pessoas. Havia essa ideia de orar aos deuses, só que o problema é que a resposta dos deuses muitas vezes não era exatamente a melhor. Conta-se a lenda, por exemplo, de Aurora, a deusa Aurora. Ela se apaixonou por um mortal e ela vai até Zeus e coloca a situação para ele e ele oferece para ela: o que você quer? Não é? Qual o dom que você quer que eu dê a este mortal? E ela pede vida eterna. Ela estava apaixonada pelo mortal. Então, pede a Zeus que dê ao mortal a vida eterna. Porém,
ela esqueceu de pedir a Zeus a juventude eterna. Ela pediu apenas a vida eterna. E Zeus fez exatamente como ela pediu. Deu ao mortal a vida eterna. O problema é que aquele mortal agora não morria mais, só que envelhecia a cada dia. A cada dia ele ficava mais velho. Por quê? Porque não foi pedido a juventude eterna, apenas a vida eterna. Aquilo que parecia ser uma bênção, na verdade, era uma maldição. Os deuses dos pagãos eram assim. Mas Jesus está dizendo aos seus discípulos: o Pai dos céus, o nosso Pai, o Pai de vocês, não é assim. Se vocês pedirem a Ele, vocês vão receber, e vão receber coisas boas. Deus tem o melhor para vocês. George Miller, ele, no tempo dele, havia vários problemas sociais. Um deles era a questão das epidemias, não é? Que existia naquele tempo. Por exemplo, a epidemia de cólera, que matou muitas pessoas e deixou muitas crianças órfãs. Então, orfanato naqueles dias era algo assim extremamente importante. E ele foi alguém que fundou alguns orfanatos e para cuidar, né, dessas crianças que ficavam abandonadas, muitas sendo escravizadas em trabalhos. Então ele abriu um orfanato para receber essas crianças, para cuidar dessas crianças. George Miller, ele não tinha recurso nenhum, ele confiava apenas e tão somente no Senhor. Todo o recurso para o orfanato vinha de Deus. Ele não dependia de homens, ele não esperava de homens, ele esperava do Senhor. Diz, meus irmãos, os historiadores, não é, que falam a respeito de George Miller, que este homem, ele alimentou mais de 10.000 órfãos com oração. Mais de 10.000 órfãos com oração. Uma das histórias que é contada a respeito dele é que, determinado dia, o orfanato tinha cerca de mil crianças e não havia comida para as crianças ali no período da manhã, não havia o alimento da manhã. E os funcionários foram até Miller comunicá-lo: olha, não temos nada para dar para as crianças. E Miller falou o seguinte: olha, eu não peço nada aos homens, a minha aliança é com Deus. Ele foi até o quarto de oração dele, fechou a porta e orou ao Senhor: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus. Amém. Pouco tempo depois, algumas carroças param em frente ao orfanato e chamam George Miller. Ele vai lá atender. Aqueles homens com várias carroças cheias de pão dizem para ele: olha, nós estávamos indo lá para o palácio entregar esses pães para a família real, mas esses pães eles não quiseram receber porque estão muito assados. A gente queria saber se o senhor não gostaria de ficar com os pães, senão eles vão estragar. George Miller, ele disse o seguinte: olha, eu vou receber os pães sim. Não foi os pães que passaram do ponto não, que estão muito assados não. Foi Deus que respondeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Pode trazer o pão, pode dar comida para as crianças. Sabe por quê, meus irmãos? Porque qual entre vocês, se o filho pedir um pão, um peixe ou um ovo, você vai dar a ele uma pedra, uma cobra, um escorpião? Se vocês não fazem isso, muito menos Deus. Se você pedir a Ele, Ele vai dar coisas boas para você. Ele tem o melhor para você. Então ore. O terceiro motivo pelo qual eu devo orar
Eu devo orar, porque a oração traz respostas de Deus para a nossa vida. A oração traz respostas de Deus para a nossa vida. Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Meus irmãos, se eu posso fazer, Deus não vai fazer no meu lugar. Muito da nossa caminhada é assim mesmo, é aprendizado, é luta, é dificuldade. Olhe para o povo de Israel no deserto. Deus colocou aquele povo ali no deserto. Eles tiveram problemas? Tiveram. Tiveram dificuldades? Tiveram que chorar muitas vezes, lutar tantas outras, caminhar no sol, à noite. Enfim, não foi assim. Deus não pegou eles no colo e foi levando eles, não. Tiveram momentos difíceis, com toda certeza. O que eles podiam fazer, Deus deixou eles fazerem. Mas havia algumas coisas que eles não podiam fazer. Porque existe um departamento chamado Departamento do Impossível que pertence a Deus. E quando você chegar nesse departamento, olha, não tem jeito, não tem para onde correr. Não precisa ir para o médico, não precisa procurar ninguém. Você tem que procurar o Senhor, o Deus dos impossíveis. Só Ele pode fazer o impossível na sua vida. Quando o anjo chegou para Maria, dizendo para ela, você é bem-aventurada, você vai ser a mãe do Salvador, você vai colocar o nome no menino, o nome dele vai ser Jesus, ele é o Messias, ele é o prometido, fica alegre, mulher. Maria ouvindo tudo aquilo do anjo e, claro, com o coração ali, não é? Alegre, jubiloso, porém tinha um problema. Ela não era ainda casada? Ela ainda não tinha tido relação com seu marido? E o anjo está dizendo que ela vai ficar grávida. E o anjo está dizendo que ela vai ter um filho. E ela coloca isso para o Senhor. Olha, tem uma coisa, eu não tenho relação com homem algum. E se você ler o texto de Mateus e de Lucas, os que narram essa passagem, você vai ver que o anjo ele continua. E tem mais. Sabe a Isabel, a tua parenta lá? A velha Isabel, a estéril Isabel, ela também vai ter um filho. Porque para o Senhor não há impossível em suas promessas. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. E não tem nada impossível para este Deus. A virgem conceberá e dará à luz um filho. A estéril e velha vai ser mãe de uma criança, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. E esse Deus que faz os impossíveis, Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a tua vida. Pastor, alguns podem dizer, se Deus tem o melhor para a minha vida, então, isso não significa, meu irmão, que você vai ter carros, casas, muito dinheiro, vai arrumar um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, um casamento, não, nada disso. Aliás, estas coisas em si não são ruins, necessariamente não são ruins, tudo tem o seu tempo. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe daquilo que você precisa. Mas observe o texto aqui, o texto de Lucas. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, Ele diz o que Ele vai dar aqui, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. O Senhor está dizendo que vai dar para você o Espírito Santo. Ele vai te dar o Espírito Santo. Na verdade, Ele vai dar a si mesmo.
Que promessa gloriosa! Que verdade maravilhosa! O que de mais precioso Deus poderia nos dar? Ele está dizendo: eu vou dar o melhor. É aquilo que vocês precisam, é aquilo que vocês necessitam, é aquilo que o homem precisa. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo e em um mundo onde as coisas estão tão perdidas, e a gente fica confiando em tantas outras coisas. O salmista já dizia: não confie em carros, não confie em cavalos, não confie em príncipes. Nós precisamos confiar no Senhor. E o Senhor está dizendo: eu vou dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. E se você receber de Deus esse que é o melhor presente, você pode ter certeza que você terá todas as coisas. Porque você pode ter tudo na tua vida. Se você não tiver Jesus, se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Absolutamente nada. Mas, humanamente falando, nessa perspectiva terrena, se você não tiver nada, mas você tiver Jesus no teu coração, se você tiver o Espírito Santo habitando em você, você tem tudo. Ah, meus irmãos, o que nós necessitamos, o que nós carecemos, o que nós precisamos na nossa vida é de Jesus, é da presença de Deus, presença essa através do Espírito Santo. E Ele disse: eu vou dar o Espírito Santo. E nós estamos vivendo este tempo. Lucas narra a palavra de Jesus que vai se cumprir lá no Pentecostes. Profecia de Joel: o Espírito será derramado sobre toda a carne. E nós estamos vivendo este tempo do derramamento do Espírito Santo, do cumprimento da promessa. Os últimos dias, o tempo em que a igreja está aqui nesta terra, mas ela está cheia do Espírito Santo de Deus, vivendo no poder do Espírito Santo de Deus, lutando no poder do Espírito Santo de Deus, alimentada e sustentada pelo Espírito Santo de Deus. George Miller, ele estava em um navio indo para Quebec. Um grande nevoeiro fez com que aquela embarcação parasse. George Miller, ele precisava chegar no dia seguinte nesta cidade. E ele vai até o capitão do navio e diz para ele: olha, o que está acontecendo? Eu preciso chegar lá em Quebec amanhã à tarde. O capitão olha para ele e diz: olha, Sr. Miller, vai ser um pouco difícil. Olha esse nevoeiro. Nós vamos atrasar, não vai ter jeito de nós chegarmos neste horário, não. George Miller, ele olhou para o capitão daquele navio e diz assim: olha, se o seu navio não puder me levar, Deus vai achar outro meio de transporte. Durante 57 anos da minha vida, eu nunca deixei de estar em um lugar a hora em que eu havia me comprometido. Vamos orar. Chamou aquele homem para a cabine, os dois entraram ali, foram orar. E, meus irmãos, ele orou ao Senhor, pediu a Deus. E ele disse àquele capitão: olha, os meus olhos não estão na neblina, os meus olhos estão no Deus vivo, que governa todas as coisas e todas as circunstâncias da minha vida. Quando ele terminou a oração, ele disse para o capitão: pode voltar lá para o seu posto. Amanhã à tarde nós estaremos em Quebec. Naquele dia, na hora marcada, George Miller estava
no lugar determinado para cumprir o seu compromisso. O nevoeiro passou, a embarcação continuou. Deus ouviu a oração do seu filho. Deus respondeu. Deus fez o impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Ele fará. Por isso, meu amado irmão, a oração é poderosa. Você deve orar. Você deve buscar ao Senhor. Porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. E Ele vai fazer sempre o melhor para a sua vida. Confie no Senhor. Busque ao Senhor. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o momento que você está vivendo, coloque o seu coração diante do Senhor, confie nele e aguarde aquilo que o Senhor há de fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos. Ele é o Deus dos impossíveis. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Feche os teus olhos. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Eu não sei aquilo que talvez está trazendo temor ao teu coração, ansiedade ao teu coração, angústia ao teu coração. Se porventura há alguma coisa assim, coloque diante do Senhor esta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Se porventura você precisa entrar nesse departamento do impossível, nesta noite, confie que Deus, Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer o impossível na sua vida. Coloque esse pedido, coloque essa oração, coloque esta necessidade no altar do Senhor, em nome de Jesus. E como igreja, vamos orar, vamos nos unir em oração neste momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. O Senhor, Pai, nos convida a orarmos. O Senhor colocou para nós, Deus, este meio de graça tão maravilhoso, à nossa disposição, que nós possamos fazer uso dele, Pai amado. Que nós possamos gastar mais tempo em oração. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que a Tua igreja, Pai, aqui neste lugar, seja uma igreja de oração, uma igreja onde as pessoas entendem, Pai, o valor da oração, a necessidade de termos uma vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, que nós possamos compreender que à medida que oramos, que buscamos ao Senhor, nós conhecemos mais a Ti. O Senhor vai se revelando a nós, Deus amado, e nós também vamos nos conhecendo. O Senhor vai abrindo o nosso coração, nos transformando a cada dia, a cada momento, Pai amado. Que a oração, Deus, possa ser assim nas nossas vidas. Que nós possamos melhorar a cada dia através, Pai, desta comunhão com o Senhor. Sermos transformados a cada dia por esta comunhão com o Senhor. Oh Pai amado, nós também cremos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, que através da oração o Senhor responde, e responde, Deus amado, com aquilo que é o melhor, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. E nesta hora, Pai amado, toma nas Tuas mãos este pedido, esta oração, este irmão, Deus, esta irmã que coloca agora, Pai, esta necessidade diante do Senhor, uma necessidade, Deus amado, que para os homens não há uma resposta, mas o Senhor tem a resposta. E nesta hora, Pai amado, em nome de Jesus, vai entrando com providência, Deus, nesta casa, vai entrando com providência nesta família, Pai amado, vai tocando, Deus, vai curando, vai transformando, vai abrindo portas, Deus amado, em nome de Jesus. Que mesmo neste dia, Pai amado, antes de finalizar esta noite, já haja uma resposta para esta oração, se assim for a Tua vontade, Pai amado. O Senhor tem todo o poder. Nós cremos no Deus dos impossíveis, por isso nós colocamos a nossa oração diante do Senhor, o nosso clamor diante do Senhor. E sabemos que o Senhor há de fazer o melhor, Pai amado. A resposta do Senhor será a melhor. E nós descansamos, Pai,
naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por esses momentos, Pai, que nós passamos na presença do Senhor. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, Deus amado, debaixo dos Teus cuidados. Livra, Deus, desses dias maus, livra, Pai, desta contaminação destes dias, este vírus, Deus amado, em nome de Jesus. Não permita, Deus, que venha nos atingir, Pai amado. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia desta nação, Pai amado, tem misericórdia deste mundo que tem sofrido tanto com essa pandemia, Pai amado. Põe fim a ela, Deus amado, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, nós clamamos a Ti, o Senhor pode, Deus amado, só o Senhor. Nós não estamos aguardando em vacinas, nós não estamos aguardando em decretos, nós não estamos aguardando em governos, nós estamos aguardando no Senhor e esperando no Senhor. E do Senhor virá a resposta, Pai amado, nós cremos nisto. Por isso, Pai amado, nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é
Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a